Agora eu quero mostrar na prática, porque às vezes falando assim fica uma coisa bem solta. Por exemplo, você foi lá no site Podcast Ficção Vacila, que é o caso, eu peguei esse texto de lá mesmo, tá? E aí você pegou esse texto aqui. Esse texto aqui é para você se apresentar. E aí, vamos ler o texto então. La réceptionniste. Vous êtes monsieur? Les clients. Je suis Paul Bernard. Mon prénom est Paul et mon nom de famille est Bernard. Réceptionniste. Vous êtes anglais? Le client. Non, je suis canadien. Je suis de Vancouver. La réceptionniste. Vous êtes en France pour le travail? Le client. Oui et non. Je suis écrivain. Je suis toujours en vacances. Tem esse texto lá. Você vai ouvir, geralmente tem o áudio. Ouve. Tenta repetir, repete as frases, repete bastante. Aí tenta transcrever. Depois que você tentou transcrever, você vai lá e vê o diálogo, confere, vê se está tudo certinho, tá? Depois, você vai ver o que tem aqui de interessante nesse diálogo. Por exemplo, o que mais me chamou a atenção aqui foi o uso do verbo être. Vous êtes, monsieur. Je suis. Vous êtes. Je suis. Vous êtes. Je suis. Por quê? Quando a gente está se apresentando e falando da gente, a gente usa je suis. Je suis Raquel, je suis professeur, je suis une femme, je suis amusante, por aí vai, tá? Então, aqui, olha, usou bastante o verbo être. Então, vou lá ver o verbo être. O que é esse verbo? Jogo lá vou olhar lá a conjugação dele no Larousse, se for o caso, se eu não souber que verbo que é. Aí eu vi, tá. Então tá, o verbo être significa ser ou estar. E a conjugação dele é essa aqui, ó. Je suis, tu es, il est, elle est. Nous avons, vous avez, ils sont, elles sont. Aí agora eu já passei para estudar os verbos. Estou estudando a conjugação dos verbos já. Isso aqui é uma coisa excelente para colocar lá no Quizlet, por exemplo. Conjugação dos verbos. Aí você vai fazendo lá as suas cartinhas. Eu sou, ou eu estou. Je suis. Você é, tu é, né? A gente não usa isso em português. Você é, tu é. Ele é, ou ele está. Il est. E assim sucessivamente. Colocar lá no Quizlet a conjugação toda do verbo être, por exemplo. Agora, segunda coisa, eu tô vendo aqui que o verbo être geralmente eu usei para falar meu nome. Ele usou para falar ali a nacionalidade. Vous êtes anglais? Non, je suis canadien. Ele usou para falar também de onde ele vem. Je suis de Vancouver, né? Fala a origem. Depois ele falou a profession. Je suis écrivain. A gente usa muito para falar o état também. Je suis toujours en vacances. Je suis en vacances, né? Je suis malade, eu estou doente. Je suis fatiguée, eu estou cansada, tá? O verbo être a gente usa para falar estados, como a gente está, como a gente se sente, em alguns casos. Então, eu vi que o verbo être também posso usar para essas coisas. Aí, você pode passar para a sua listinha de vocabulário. Por exemplo, ali ele trabalhou tanto a nacionalidade quanto a profissão. Nacionalidade e profissão é sempre uma das primeiras coisas que a gente estuda, né? Os cursos de francês. Aí você faz a sua listinha. E nationalité, aí ele colocou lá, anglais, canadien. Aí você procura, bom, as nacionalidades geralmente varia feminino e masculino. Aí você procura lá, anglais. Aí você achou anglaise. Canadien, canadienne. Français, française. Brésilien, brésilienne. Vai fazendo sua listinha. Quais são as nacionalidades que aparecem mais na sua vida? Vai escrevendo. Olhando feminino e masculino. O Larousse, o dicionário, ele sempre vai te dar a variação feminino e masculino, tá? Dos adjetivos. Aí tá. Falamos também profession lá naquele diálogo. Ele falou que ele é écrivain. Joguei lá no Larousse e vi também écrivaine. Professeur. Professeur, teoricamente, não varia. Hoje em dia já tem a versão feminina com E aqui. Actrice, acteur. Étudiant, étudiante. Vai colocando aí as profissões que você lembra aqui. Qual que é a sua profissão? A profissão da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu marido, da sua mulher, por aí vai.
Vai colocando coisas que têm a ver com o seu dia a dia e montando a sua lista. Essas listas você pode fazer no seu caderno ou no Quizlet também, tá? E aí no Quizlet é legal de colocar de um lado a palavra, por exemplo, você coloca lá écrivain, écrivaine. E do outro lado da cartinha você coloca uma imagem, em vez de colocar a tradução em português. Agora vem a parte para você escrever. Então, você já fez o diálogo, já ouviu o diálogo, já tentou transcrever, já conferiu lá o que está escrito, já olhou os verbos que estavam sendo usados lá naquele texto. Agora, você já fez a sua lista de vocabulários com coisas que apareceram no texto. Agora, você vai partir para a sua composição livre, que é pegar lá o texto e adaptar a sua vida. Aí, ele se apresentou lá, eu peguei as frases em que ele falou dele mesmo. Aqui, ó. Je suis Paul Bernard. Mon prénom é Paul e mon nom de famille é Bernard. Vou adaptar para a minha vida. Je suis Raquel Perpin. Mon prénom é Raquel. Mon nom de famille est Verpin. Je suis brésilienne. Je suis de Belo Horizonte. Je suis professeur. Tá? Eu fui escrevendo aqui. Aí, essa é uma coisa excelente para você escrever lá no Google Docs, para conferir se tem algum erro e depois digitar por voz, para ver se a sua pronúncia também está legal. Tá vendo? Então é isso, é pegar os recursos, destrinchar, né? Pegar um diálogo, escutar, tentar entender, transcrever, conferir se a transcrição está certa, ver os verbos lá que foram usados, ver como eles podem ser usados, né? Isso aqui é um esqueminha de como o verbo être pode ser usado, né? Para que ele serve? Fazer as suas listas de vocabulário, escrever por conta própria, livremente, conferir se está tudo certo a escrita, conferir se você consegue digitar por voz, ou seja, se a pronúncia está legal, tá? Então, a ideia é um pouco essa, é você conseguir pegar os recursos que você tem e aplicar nas ferramentas que estão disponíveis. Beleza? Então, agora, quero mostrar essa questão da digitação por voz e o Quizlet na prática e também lá os dicionários. Me fala em uma palavra qualquer aí, só para eu mostrar para vocês o exemplo de procurar no dicionário. Me fala em uma palavra já em francês e uma em português aí, só para a gente procurar aqui. Aujourd'hui. Très bien. Beleza, vamos fazer com aujourd'hui então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Encore. Enquanto vocês vão ver. Beleza. Então tá. Você tá lá no texto que você tá lendo, o podcast que você ouviu e tal, e aí você ouviu a palavra aujourd'hui, ou você leu a palavra aujourd'hui, você não sabe o que que é. Você vai abrir lá, então, Michelis e vai procurar. Aujourd'hui. Procura. Ai, digitei errado. Beleza. Ele vai te dar isso aqui. Hoje, significado. Hoje, agora, no presente. Aí, você vai vir aqui e vai olhar a pronúncia, clicando aqui, ó. Aujourd'hui. 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 Isso aqui é transcrição fonética, tá? Para quem entende de transcrição fonética, isso aqui ajuda bastante, tá? Lembrando que isso aqui é sempre a tradução padrão, tá? Não leva em conta variações regionais. Então, beleza. Aujourd'hui, hoje, agora, no presente, tá? Mas aí, vamos supor que você quer procurar, você não quer a definição dele em português. Então, você vai lá no Larousse e digita. Aujourd'hui, vamos ver o que ele dá. Aujourd'hui. Então, aqui a gente já sabe que é advérbio
E les jours où, au temps où nous vivons. À présent, maintenant. O tempo que nós vivemos, o presente, agora. Deu a definição. Às vezes, se você estiver procurando sinônimos, é uma boa. Eu não sei se ele vai dar algum sinônimo aqui. Mas não tem um site que ele adora travar, mas beleza. Aqui, ó. Actuellement, atualmente. De nos jours, nos nossos dias. Maintenant, agora. Présentement, no presente. Ele vai te dar o contrário também. Anciennement, autrefois, demain, hier. Demain, hier não sei exatamente o contrário de hoje, né? Mas deu para entender a lógica. Eu acabei clicando aqui no présentement e ele, tá vendo? Vai me dar outras definições. Aqui no Larousse também vocês podem ver a conjugação, ó. Vamos aqui para ver a conjugação. Você estava lá lendo seu texto e aí você se deparou com ele vai te dar qual que é o verbo. Que é o verbo pouvoir. Você consegue ouvir ele aqui também. pouvoir, Pouvoir. Tá? Ele te fala que é um verbo do terceiro grupo. Que vai fazer que o auxiliar dele é o avoir. Ou seja, para fazer o passé composé, o verbo auxiliar dele é o avoir. E aqui você vê, ó, todas as conjugações, tá vendo? Nível básico, o que precisa saber? Présent, imparfait, passé composé, futur simple. Só isso, tá? Basicamente. E aqui você consegue ver todas as conjugações, tá? Tem alguns sites que você consegue ouvir também a conjugação. Esse aqui não dá para ouvir, mas você consegue ver todos eles, tá? Então, veio aqui, conferiu os significados, conferiu a definição em francês, conferiu a conjugação. Então, por exemplo, você estudou lá o verbo pouvoir. Você vai vir aqui no Quizlet e vai montar a sua lista de verbo pouvoir. Tá? Você vai vir aqui, criar, dependendo da conta que você tem, lista de estudos. E aí, aqui no Quizlet, existem várias listas de estudos já prontas. Eu não gosto, tá? Eu acho melhor você fazer a sua própria lista, porque você precisa saber qual foi a lógica que você usou, tá? Então, tá. Verbo pouvoir, que é o verbo que a gente está estudando. Vou vir aqui. Je peux. Eu posso. Tá? Aí, olha o que ele vai fazer. Ele já vai automaticamente colocar aqui. Como eu já fiz outras listas, ele já entendeu que eu trabalho com esse idioma. Mas qualquer coisa, ele vai te dar, ó, escolher o idioma. Você vem cá e coloca francês. Aqui, escolher o idioma, vou colocar português. Je peux. Tu peux. Você pode. Il peut. Ele pode. Elle peut. Ela pode. Ela pode. Aqui, ó, tá vendo? Ele já vai fazendo automaticamente português nas minhas outras palavras. Nous pouvons. Nós podemos. Vous pouvez. Aqui é o detalhe de você mesmo fazer a sua lista. Vous, como a gente sabe, ele é vocês ou o você formal. Eu tô montando a minha lista, então eu vou colocar você pode formal ou vocês podem. Porque isso depois vai fazer diferença. Quando ele estiver montando o joguinho, você vai precisar colocar exatamente essa resposta aqui. Se você não souber o que a pessoa que montou a lista fez, você vai errar o joguinho. Como eu sei que eu coloquei isso aqui, eu vou saber responder. Ver, ils peuvent.
Eles podem. Opa. Elles peuvent. Elas podem. Beleza. Fiz a minha lista aqui. Sei que essa minha lista é só do verbo pouvoir e tudo no presente. Crio minha lista. Aí aqui tem todas essas opções. Os cartões é para você revisar. Você vai começar pela revisão. Aí ele vai abrir isso aqui. Je peux, tá vendo? Ele vai me dar os dois lados da minha cartinha. Je peux, eu posso. Je peux. Ele pode te dar o áudio também, ó. Não fica exatamente muito bom, mas beleza. Você vai revisando todas as suas cartinhas. Tu peux. Il peut. Elle peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Tá vendo o meu lado da cartinha? É isso aqui tudo. Por isso que eu tenho que saber. Você pode, vocês podem. O que está escrito, tá? Por isso que é bom você fazer o seu próprio baralho. Eles podem, ils peuvent. Elas podem, elles peuvent. Muito bom. Fiz isso aqui, estudei, volto. Revi tudo. Aí aqui no aprender, ele vai gamificar. Tá vendo? Elas podem. Então, qual que é a correspondente do elas podem? Elles peuvent. E aí, você vai fazendo. Nós podemos. Nous pouvons. E aí, ele vai fazendo. Ele vai repetindo, repetindo, repetindo. E aí, aquilo que você erra mais, ele vai te fazer repetir mais vezes. Tá? O interessante é isso. E aí, ele tem várias funções, né? Foi isso aqui que eu fiz agora. Aprender, escrever, ele vai te dar um exercício onde ele vai te dar um lado da cartinha, você tem que escrever o outro. Soletrar, às vezes ele vai te falar, você vai ouvir o som, você vai ter que saber qual conjugação que é. Avaliar, ele cria tipo como se fosse uma provinha, e aqui são jogos, ele faz jogos. Ó. Começar. Responder em francês. Fácil, vamos lá. Cuidado com os asteroides vermelhos. Caso você erre um termo duas vezes, eles destruirão seu planeta. Okay. Ele pode. Il peut. Tá vendo? Nós podemos. Nous pouvons. Aqui ele vai trabalhar rapidez. Tá? Elles peuvent. Quem é ruim na digitação aqui, igual eu, fica mal. Tá vendo? Então ele gamifica. Então o Quizlet é bom para isso. Você montou sua lista lá na hora que você estava estudando. Depois, lá no final de semana, você revisa isso aqui com os joguinhos. Então, lá no nosso exemplo, daquele diálogo que eu peguei lá, aqui eu colocaria o verbo être, por exemplo. Eu acabei de estudar o verbo être, venho aqui no Quizlet, faço a lista do être, e aí depois, uns dias depois, eu venho revisar com os joguinhos. Eu reviso os cartões, aprendo aqui, nesse item aqui, e depois eu faço os joguinhos, tá? Eu jogo um pouquinho. Então, para revisar, montar lista de vocabulário, conjugação dos verbos e revisão, Quizlet. Aí lembra que eu falei para vocês lá da escrita e da digitação por voz? É aqui, ó. Google Docs. Vem aqui. Vou ter que abrir o meu menu. Arquivo. Idioma. Francês. E aqui eu falo, je suis, foi meu textinho lá, né? Je suis Raquel, je suis professeur, je suis, o que mais que eu coloquei lá? Je suis brésilienne, escrevi o brésilienne errado ali, vou deixar para vocês verem que ele marca. Je suis de BH. Tá vendo? Já me mostrou que ali tá errado. Venho cá, corrijo. Agora,
Fiz os meus textos, conferi se está tudo certinho. Ferramentas, digitação por voz. Português, francês. Francês. Français, tá aqui. Bonjour, je m'appelle Raquel, je suis professeure de français, je suis brésilienne, j'habite au Brésil. Olha o que ele colocou. Opa, parar aqui, né? Bonjour, je m'appelle Raquel, je suis professeure de français, je suis brésilienne, j'habite au Brésil. Brésilienne é quase uma... Acho que substitui bem o brésilienne, né? Mas vamos tentar de novo, então. Je suis brésilienne. Voilà. Tá vendo? Então, tá aí. Escrevi. Opa, tem que desligar. Escrevi, vi se tinha algum erro. Ele tem erro gramatical, erro de concordância e tudo mais. E fiz a digitação por voz para treinar a pronúncia. Ok? Então, era mais ou menos isso. Então, assim a gente consegue ir usando as ferramentas de acordo com os recursos que a gente tem. Quizlet, Google Docs, use os dicionários, tá? E usando aquilo que você tem, os perfis que você gosta, os canais que você segue, tá? Então, eu espero que isso tenha ajudado vocês a organizarem um pouco mais a forma como vocês estudam. Também tenho dado dicas, né, para vocês como estudar, né, o que olhar quando você estiver estudando e se organizar e aproveitar ao máximo o potencial das coisas que estão na internet, principalmente, né, dos diálogos, dos vídeos, dos áudios, tá? É isso, gente, que eu tinha para falar hoje. Merci beaucoup. Quero saber se vocês têm perguntas. Quem quiser esse material que eu apresentei aqui, essa apresentaçãozinha aqui, só me mandar uma mensagem lá no Insta que eu envio para vocês.